ler Ao Acaso, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Dito por Jesus, em Mateus 6,34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus refere-se à inquietude daquele que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia. Floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa. Enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nestas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar, sem cuidado consigo, seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para outro. Atormenta-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, podendo ouvir os ensinamentos, aprender um pouco mais sobre o mundo espiritual, que possamos deixar de lado nossas inquietações, nossas aflições e nos concentrarmos em tudo aquilo que será ministrado na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o tema Dimensões Espirituais. É intitulado palestra, mas não é uma palestra. Eu aprendo muito quando eu venho aqui falar. É bem importante, eu aprendo muito mais do que passo isso, na verdade.
eu vou colhendo realmente histórias, colhendo lições de pessoas que realmente já devem ter passado por tudo que a gente vem passando e tem um ensinamento como mostrar o caminho. Pronto, iniciando, a gente sempre assim coloca o livro dos Espíritos, né, que realmente tem vários, a maioria das realmente das nossas dúvidas, dos nossos ensejos, né? E fala, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Essa é a pergunta 85, né? O mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. Então, baseado nisso, a gente vê que realmente nossa função aqui é uma viagem, não é nossa casa principal, porque o mundo espírita preexiste ao mundo corpóreo. Então, em outras palavras, é como se aqui a gente viesse para um aprendizado e retornaríamos à nossa casa. Quando o Espiritismo desvendou o véu realmente dos mistérios, né, que quase tudo era mistério. A gente não identificava, isso não se sabe, isso é um mistério. Ele realmente nos deu a oportunidade de viver o mundo espiritual aqui na Terra mesmo, para não se enganar. Realmente ninguém hoje em dia se engana querendo realmente procurar a leitura, procurar os exemplos e depois dizer que não sabia, que não, aquilo era uma coisa que nunca foi falado. Na verdade, quando se fala em dimensão espiritual, na verdade são planos materiais, né? Porque cada espírito que está em determinado plano material, ele é regido por aquele plano. Então, quer dizer, ele não tem toda a sua potencialidade, a não ser os espíritos superiores. Mas um espírito que vive em determinado plano, ele vai ter limitações da gravidade, limitações de matéria. Então, na verdade, são vários planos espirituais. A Terra é um plano espiritual. A gente vive num plano espiritual. Agora, um plano espiritual em que há a encarnação, em que há o corpo. Mas aqui é uma dimensão espiritual, que nós somos regidos pela matéria, pela gravidade. Assim também como os espíritos que estão, aqueles que estão situados em nosso lar. Eles não conseguem atravessar uma parede, não conseguem. Eles têm as limitações materiais, eles estão naquele plano condizente com o seu padrão energético e vão ser regidos pelas leis daquele plano. Então, determinada citação do nosso lar, quando Lisias vai levar André Luiz para sua casa, ele toca a campainha. Ele não atravessa, não. Ele realmente tem as dimensões materiais daquele plano e que ele vai se submeter àquilo. Então, quando diz que às vezes o Espiritismo quer humanizar o mundo espiritual, acho que é muito pelo contrário. É o mundo espiritual que vem incessantemente querendo humanizar a Terra. Porque o que a gente vive está muito mais para o animalismo do que para a humanidade. Então, o Espiritismo vem lutando para realmente humanizar esse plano aqui. Aí aqui tem a citação desse livro, né, que é Cidade do Além, que é Gorina Cunha e Chico Xavier, pelo Espírito Lúcio, né? Onde diz, onde o espírito estiver situado pela sua identidade vibratória, ele vai estar condizente com o seu padrão vibratório. Então, eu não merecia estar aqui. Merecia. A bondade é tão grande que não faz a gente lembrar o que a gente fez para realmente precisar, não. Então, às vezes a gente se acha bom demais e injustiçado, né? Mas que bom que a gente teve aquele esquecimento para não ficar se martirizando dos nossos equívocos, para dar chance a gente refazer os caminhos. Então, pela sua identidade vibratória, sob seus pés terá terra firme e sob sua cabeça terá céu aberto, já que seus sentidos não estarão aptos a perceberem as esferas que eles estão acima. Então, você estando naquele plano, aquele plano vai ser condizente com o seu padrão energético e com o padrão energético de todas as pessoas ali. Agora, as formas vai depender também do pensamento e ações vão fazer a forma daquele plano, nos diversos dimensões, né? Destino pós-desencarne, né? Aqui eu botei 3 citações, assim, são 3 livros clássicos que destino das pessoas em determinadas e questionamentos sobre isso, né? Nesse primeiro é sobre a mãe de André Luiz, né? Mostrando que essa doutrina ela não limita a ascensão das pessoas a realmente você estar ligado a uma instituição. Isso acho que é realmente uma das coisas melhores que tem, eu acho, na doutrina espírita.
mostrando que a pessoa, as ações, seu comportamento no dia a dia é que vai fazer você realmente se tornar mais leve e poder ascender aos diversos mundos. Tanto que a mãe de André Luiz era católica, ela não era espírita, mas já um espírito que já devia realmente ter a fraternidade e foi dado o direito, ela nem no plano de André Luiz estava. André Luiz foi para Umbral, depois foi para Nosso Lar, mas ela estava num plano superior, na verdade na quinta dimensão, né? São aqueles espíritos que realmente não precisam nem da obrigação de reencarnar, só realmente para ajuda. Então ele, ao encontrar a mãe dele, ele diz, né? Ô minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhoso a esfera de sua habitação. Aí ela responde, né? A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Então mostra que sempre a que você adquire conhecimento, é para servir. E a partir do momento que você vai adquirindo possibilidades e aumentando seu personalismo, você vai descer. Então, a partir do momento que você vai conseguindo habilidades, é para servir. Até tanto que tem na citação de João, né, onde Jesus fala que meu pai trabalha até agora e eu também. Então, o trabalho é incessante e cada vez maior a depender de sua capacidade. Por isso que as pessoas dizem, eu não sei por onde começar. Eu quero um projeto, quero uma coisa. Comece com coisas pequenas, vá se fortalecendo, que vai aparecer as oportunidades dos passos maiores, né? Então, já o outro lado da questão é esse. Esse também é da citação de Nosso Lar, em que uma pessoa, um espírito, ele vai uma mulher que ela vai bater lá em Nosso Lar pedindo socorro, pedindo ajuda, porque cadê aquelas pessoas que estão aqui para ajudar todo mundo, né? Então, tem essa citação, né? E André Luiz estava lá e se assusta até ver que as pessoas realmente não abriram a porta do Nosso Lar para aquele espírito que se dizia sofredor, que se dizia arrependido pelas suas ações, né? Aí dizia, ela chamava, filhos de Deus, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos? Para onde eu possa fruir a paz desejada? Aí o orientador diz para ele, né? Pior do que os suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto, ela praticara 58 abortos. Havia sido profissional de ginecologia. Então, aquele espírito que se dizia arrependido por estar ali e querendo um abrigo ao Nosso Lar, visto que era um espírito que realmente não tinha caído em si dos equívocos que tinha sido feito. Não que aquilo fosse lhe dar uma destinação eterna num plano de sofrimento, mas o não reconhecimento. E realmente, ali no plano espiritual, ninguém consegue enganar ninguém. Aqui a gente tem uma capa e consegue, em alguns momentos, se fazer o que realmente não é. Lá não tem. Você é reconhecido pelo seu padrão energético. Tanto que no livro cita que ela tinha 58 pontos escuros que representava os abortos que ela tinha feito. Então, mostrando que realmente isso, a citação aqui do bom ladrão, né, que é uma citação que até é uma certa interrogação, como se aquela pessoa, ao se arrepender daquela situação, tivesse sido perdoado por tudo. Perdoado sempre nós vamos estar. Agora o caminho da volta do que fizemos de equivocado, aquilo vai existir a todo mundo. Não porque Deus não perdoa, Deus vai perdoar sempre. Então o bom ladrão a gente pode ser interpretado não que ele foi isento de fazer o que tinha feito. Ele foi perdoado como todos nós vamos ser. Mas vamos ter que fazer o caminho de volta daqueles equívocos. E no bom ladrão, só Lucas cita ele, né? Aquilo dá uma ideia até de como você apenas só, ao se arrepender, tá bom, esquece tudo que fez e tá bom, e tá tudo feito. Não é bem assim, né? Tanto que em outras citações do último ceitil, que é onde Jesus cita na parábola, né, que é bom se reconciliar com as pessoas antes que ele entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja lançado na prisão, né, onde não vai sair de lá até ter pago o último ceitil. Então, a prisão, na verdade, é a nossa consciência, né? Nós vamos ser encarcerados por ela, porque Deus sempre vai nos perdoar. Agora a gente realmente vai ter que refazer aquilo. Esse fio da aranha, isso é de Malva Tawan, né? Malva Tawan, eu achando que era um hindu, ou era
um árabe. Na verdade, é um brasileiro que usou o pseudônimo de Malbotawan, é um matemático, né? E ele é estudioso de contos árabes. E nesse Fio da Aranha eu achei bem interessante, né? Que é o livro Lendas do Deserto, onde ele cita que tem uma pessoa pedindo socorro, estava num plano de sofrimento e pedindo socorro a todo momento a Deus. Por favor, tirasse ele dali. E aí um anjo chega e diz, pronto, suas preces foram escutadas. Então quer que você vai falar com Deus. Aí ele foi lá, aí Deus disse, eu quero lhe ajudar. Agora o que foi que você fez de bom aqui para eu poder lhe ajudar? Aí ele pensou, ficou triste. Nada, Deus, nada. Não fiz nada de bem para os outros. Uma coisa, pelo menos pequenina que seja, até um copo d'água a uma pessoa. Aí ele pensou muito, aí disse, bendito seja o Senhor. Teve um momento que eu ia passando e uma pequena aranha vinha cruzando o meu caminho. Eu ia pisar naquela aranha. Mas quando vi, realmente tive compaixão daquela aranha, tirei o pé e deixei ela seguir o caminho dela e não matei aquela aranha. Aí Deus, agora eu posso lhe ajudar então. Vou fazer uma corda com os fios da teia da aranha e vou lhe ajudar a sair desse plano de sofrimento. Agora você tem que me prometer uma coisa, você não vai ser mais egoísta. Eu disse, prometo, nunca mais eu vou ser egoísta, muito obrigado. Aí fez a teia, jogou o fio lá, lá vai ele subindo. Quando ele já vai dar metade para o fim, quando ele olha para baixo, as pessoas vão seguindo ele também. As pessoas, os que estavam naquele plano, vai seguindo. E ele começa a achar que aquela corda não vai aguentar todo mundo. E começa a balançar. Saia que essa corda é minha. Saia, começa a balançar. Nesse balanço a corda rompe e quebra a corda. E ele volta ao plano que estava, né? Aí onde mostrando que se ele seguisse ali sem aquele balançado, possivelmente ele sairia. E as outras pessoas também teriam a oportunidade dele. Era a prova contra o egoísmo dele que ele não conseguiu. Então, independente da crença, independente da filosofia, é o lutar contra o egoísmo, né? Que é nosso realmente maior pedra de tropeço, né? Pronto, e essa outra citação, que é do livro Voltei, né? Que é de Chico Xavier, Irmão Jacó. Irmão Jacó, a identidade dele é Frederico Figner, né? Que ele foi um espírita de São Paulo. Ele realmente era empresário do ramo de gravações de CD e aquelas máquinas de datilografar. Empresário muito bem sucedido. E ocupou vários cargos dentro da sociedade espírita brasileira. Chegou vice-presidente, tesoureiro, enfim, trabalhava no passe. Era uma pessoa realmente envolvida com a doutrina. E ele cita no livro que ele cita esse... Eu vou voltar a falar dele no final. Aqui é só uma citação que não é necessariamente dele. Tem uma pessoa que diz que eles se reuniram num local e foram levados a uma colônia espiritual. E daí tinha um dentre eles que tinha cometido um homicídio, né? E agora isso fazia, segundo o livro, fazia 30 anos, e que ele realmente já tinha refeito o pensamento dele, as ações, já tinha trabalhado em prol de si, em prol dos outros, e tanto que foi dado a ele o direito de ser acolhido pelos orientadores e levado a uma colônia espiritual. Mas no caminho dessa colônia, disse que tinha uma ponte, onde ficava espíritos ainda ignorantes ainda, espíritos ainda realmente que se comprazem ainda em apontar aí os defeitos dos outros. E ele dizia, até o Dr. Bezerra de Menezes, que levava essas pessoas à colônia espiritual, dizia, prece e não lembrar muito do que fez de errado. Porque todos que estão aqui realmente já estão aqui porque merecem, né? Então, aqui, a importância da ponte era tão grande que comumente muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Aí o orientador, né? Pediu-nos calma, silêncio e prece. Isso quem fala é o... E, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes daquele domínio. Bastaria sintonizarmos excessivamente com o pretérito para causarmos sérios prejuízos a outrem e a nós mesmos. Então, aí já vai o outro lado. É que todos nós vamos fazer coisas erradas, todos, mas vamos ter a chance de refazer, e aquilo não vai nos paralisar naquele momento e nos martirizar, fazer uma auto-obsessão e achar que não presta, que não tem mais jeito, que isso. Então, ele realmente mostrou
cometeu homicídio, mas levou-se o tempo que tinha, reformulou seu modo de conduta. E ao passar pela ponte, os espíritos começam com ele, assassino não entra. Em algum momento ele começa a se culpar. Eu fui assassino, não vou ter direito de entrar nessa colônia. Mas em algum momento a prece e a concentração foi maior e conseguiram adentrar. Mas mostrar que a culpa tem uma função, fazer com que a gente não repita aquela situação. Mas não é realmente simplesmente para nos paralisarmos e nos punirmos com ela, né? Pelos erros que todos nós vamos ter, né? Aí, a religião não é espiritual, né? Isso aqui é uma citação do livro Quando se pretende falar da vida. O livro Se Pretende Falar da Vida, na verdade, foram várias cartas psicografadas por Chico, de uma pessoa que praticava a religião judaica, enquanto aqui na Terra, né? Roberto Muscat, é de São Paulo, essas pessoas estão lá no livro. E o primogênito, né, dessa família, eram 5 filhos, o primogênito, que o pai era médico, o filho estudante de medicina, ao fazer uma cirurgia simples, uma cirurgia cita no livro, um desvio de septo, estava em casa já, pegou uma medicação e teve uma reação anafilática em casa e desencarnou por causa daquilo. Então, os pais, apesar da religião dali, o sofrimento fez com que eles buscassem uma explicação, e daí realmente tiveram várias mensagens reveladoras de conforto, não só para ele, mas para com todos, né? Então, aí, isso no prefácio, que é de Emmanuel, né? Cita nesse livro: os espíritos se reúnem no mais além, atendendo os princípios da afinidade, em agrupamento ou coletividade, segundo as ideias que pensavam na Terra, que todas as religiões são respeitadas, né? E que a criatura humana receberá sempre o resultado das próprias obras, independente do modo de crer na providência divina, e que a lei da evolução não admite violência contra quem quer que seja. Então, mostrando que cultuava a religião judaica e necessariamente ele foi para uma colônia onde as pessoas praticavam e cultuavam aquela religião. Mas ele, pelas boas obras, foi conduzido àquele núcleo dele, nada demais. Tanto que quando ele é recebido, ele vai para o hospital, depois ele é recebido pela comunidade daquela colônia, eles cantam o hino Shalom Aleichem, Evei no Shalom Aleichem, que é de saudação, cantam na sexta-feira, né, para chamar os bons anjos, né? E todos ali, Chico Xavier, na casa Chico Xavier, escreve palavras em hebraico, né? Evei no Shalom Aleichem, que é um canto muito conhecido entre os judeus, né? Nessa outra citação, que é o livro Cartas de uma Morta, que foi da mãe de Chico Xavier, né, Maria João de Deus. Aí ela coloca, nessa citação, muitos dos componentes desses núcleos. Isso, núcleos, ela fala, tinha núcleos de árabes, núcleos de saxões, núcleos de orientais. Muitos desses núcleos, tão arraigadamente, conservam o modo de pensar que possuíam no planeta terráqueo. Que raros são os que não relutam em aceitar a hegemonia espiritual de Jesus Cristo. Então, quer dizer, ao desencarnar, não quer dizer que a pessoa vai ter todo o conhecimento, toda a presciência do que realmente é a grandeza dessas pessoas, desses espíritos de quilates que passaram aqui para dar realmente seguimento a gente. Então, a desencarnação não muda nada, apenas a gente vai conservar aquilo que a gente é e vai colher tudo conforme o que a gente fez. Esse receber em outro guichê está no livro Materialização de Chico Xavier, que é de Gerson Simões. Ele disse que, conversando com Chico, aí Chico perguntou por uma pessoa, Edith, de nome que era Edith, perguntou como é que ela estava. Aí Gerson Simões disse, infelizmente, ela não está mais com a gente. Aí Edith tinha sido evangélica, depois mudou para o espiritismo, ficou realmente trabalhando bem em casa espírita, depois resolveu voltar para a religião que ela era de origem. Quando Gerson Simões disse a Chico, infelizmente Edith saiu do espiritismo, aí ele, com doçura, ele disse, infelizmente não, Edith é uma boa pessoa e só vai ser recebida em outro guichê. Então, na verdade, aquela pessoa não é menos porque realmente mudou o conceito religioso, e sim se é uma pessoa boa que consegue
a fraternidade, luta contra o egoísmo, luta contra as imperfeições, vai ser bem recebida conforme o grau que ela tem de afinidade. Aí pronto, essa é uma das dúvidas que eu tinha e que eu vejo às vezes algumas pessoas realmente terem esse tipo de dúvida, né? É saber se necessariamente o espírito pode retroagir. Mas o que é retroagir na cabeça da gente, né? Que a gente, como se diz, né? Eu estou no planeta Terra, aqui eu não saio, né? O espírito não retroage, então como é que eu posso? Eu já estou num plano e o espiritismo mostra que não é bem assim, né? Aqui é uma questão livre dos espíritos, não coloquei o número, né? Mas, bem, o espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá que experimentar todos os gêneros de tentações. A gente deve passar por tudo: tentação de sensualidade, tentação de avareza, tentação de ciúme. A gente tem que passar por tudo isso para poder chegar à perfeição? Certamente não. Pois sabeis que os que tomam, desde o princípio, um caminho que se afasta de muitas provas. Então, necessariamente, você pode vir encarnado, não ter passado por aquela prova, e necessariamente, por algum motivo, você entra por aquele caminho e pode ali realmente, aquilo você não tinha ganho ainda. Se você ganha, você não perde. Mas aquilo que você não ganhou, você pode cair naquela situação. É igual, vamos dizer, é você não se expor às coisas que acha que vai dar errado. Tipo, sei lá, eu realmente acho que me controlo no trânsito, não vou discutir, não vou nada. Para que eu vou baixar o vidro e começar a bater boca? Não, mas não vou, daquilo eu não saio não. Daquela situação eu só vou reclamar, mas dali eu não passo não. Não sabe. Você começa aquilo, daqui a pouco vai para uma coisa pior, você não tem autocontrole de tudo mesmo. Então tem certas coisas que tem que se evitar. Não, eu vou para os amigos mesmo me chamaram para ir para um local mais de sensualidade exagerada, de coisa. Não, passou a minha fase daquilo, não estou mais naquilo. Para que eu vou entrar naquele meio? Para me testar de quê? Pode ser que não tenha adquirido tudo aquilo. É melhor evitar e não cair naquela situação. Mostrando que você pode sim não retroagir, mas coisas que você não ganhou, você cair com aquela situação. Está aí a raça adâmica, né? Que está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico, que fala dos degredados de Capela, né? Que são essas 4 raças: os egípcios, hebreus, hindus e arianos. Eles estavam num planeta que intelectualmente eles eram condizentes com aquele planeta, só que fraternalmente não. Então o planeta ia mudar para um mundo de regeneração e eles tiveram que ser relocados aqui para a Terra. Então eles não é um castigo, entre aspas, eles apenas não condiziam com o padrão vibratório daquele planeta. Então eles tinham que ser relocados e dali ajudar aqueles outros espíritos que ainda estão em crescimento e que eles realmente têm um conhecimento maior. E eles mesmos se ajudar fraternalmente. Aí fala dos egípcios, os hebreus que realmente têm a vaidade religiosa, realmente a superioridade racial. Tinham que aprender que a gente tem que aprender que somos iguais aos outros, né? Que realmente, independente de ser religião A ou B, se interessa a pessoa, não é o que a pessoa diz que quer ser. Os próprios hindus, que realmente têm segregações raciais, os hindus de religião tão à frente de tantos povos, que ao mesmo tempo passa uma pessoa, ele não quer tocar naquela pessoa, não se entende isso. O que é que a pessoa está fazendo com esse conhecimento de reencarnação? Reencarnação a gente faz para reforma íntima, para a gente saber que a gente pode passar por uma situação daquela, a gente tem que ver o outro como igual, a gente tem que lutar, embora o personalismo da gente não deixe em alguns momentos, porque a gente vai ganhando os títulos, vai ganhando isso, e vai se achando mais do que é na verdade. Mas o espiritismo não engana isso, a gente que quer se enganar. Então os hindus, com toda milenar culto da reencarnação, que ninguém discute isso, necessariamente não estão usando como deveriam usar, que era realmente para chegar ao próximo e ajudar, né? E os arianos, né, que se instalaram na Europa, que tiveram um sentimento de realmente de tão frieza, de tanta raiva por ter sido degradado lá, que são pessoas que tiveram um temperamento mais frio. Aquilo como fosse uma forma psicológica das pessoas não se terem saudade daquele local. Então são pessoas mais frias de relacionamento. Eles povoaram a Europa, né? Os arianos, que são os degredados, né? Daí também vem a história de Adão, né? Que Adão necessariamente não é a personalidade de Adão representa, na verdade, a raça adâmica. Isso ficou no inconsciente desses povos. Porque o Antigo Testamento foram os hebreus. Inconscientemente, eles perderam o paraíso. Eles estavam num planeta melhor e vieram para um planeta de prova e expiação. Então, eles perderam o paraíso. Então, para eles,
aquela história simbólica da perda do paraíso, necessariamente não representa essas raças todas que perderam temporariamente o direito de estar naquele planeta, mas vão adquirir a partir do momento que adquiram os ensinamentos que é necessário, né? E essa metempsicose, né? Que a verdade foi os egípcios que colocaram, os hindus têm isso, que é como se você fosse retroagir, aí sim retroagir, a categoria humana fosse reencarnar numa categoria animal. O espiritismo já viu que isso não é possível, isso não existe. Isso ficou no inconsciente também dessas raças que tinham o corpo mais desenvolvido e vieram realmente encarnar de novo um corpo mais primitivo. Então, para eles, aquilo foi como se tivesse regredido. Então, passam aquilo como se fosse essa teoria, né, de um corpo de animal, que a gente viu que isso, o espiritismo mostrou que não tem isso, né? Aí o receio de reencarnar, né? Isso é uma citação bem interessante, o livro Nosso Lar, que se chama A Volta de Dona Laura, né? Mostrando que todo mundo que está aqui vai ter as inseguranças, até espíritos realmente já que adquiriram qualidades já bem definidas, né? Ela dizia, Dona Laura, segundo o livro Nosso Lar, era espírito que tinha mais de 1 milhão de bônus horas. Pessoa já que realmente já trabalhava a fraternidade já em si. Ela dizia, antes de se despedir lá do plano espiritual para reencarnar aqui na Terra, ela dizia, estou com receio daquele ouvido temporário. E eu na minha ignorância portuguesa, ouvido temporário, o que é que tem a ver ouvido escutar com isso? Ouvido é esquecimento. Eu fui, depois de um bom tempo, ouvido o que André Luiz aí cita, ouvido de esquecimento. Então ela está com medo daquele esquecimento temporário, né? Esquecer da vida espiritual. Ela dizia também, eu me considero um espírito que se curou de muitas chagas, mas conservou ainda muitas cicatrizes. Basta um leve arranhão para que essas feridas se manifestem novamente. Então, sabendo que mesmo um espírito desse que já está à frente, ela tinha receio de ter o contato com a matéria, de excessivamente, realmente, conduzir sua vida para aquilo, né? Lógico, a gente vive na matéria, a gente tem que sempre buscar um conforto, sempre tem que buscar isso, mas não excessivamente, porque aí realmente a gente tem o perigo de se perder, né? E a outra citação, aí o orientador, que era o ministro Genésio, fala para ela, né? Ela estava com medo da influência do meio. Eu estou com medo da influência do meio, de chegar lá e ceder. O espírito que é superior recebe a influência do meio, mas não cede a influência do meio. Ele consegue conviver no meio sem necessariamente ceder tudo ao que o meio quer. Então, a orientação que ele dá a ela diz, o maior perigo a que nos expomos na Terra, quando retornamos ao corpo, é o egoísmo. E para combatê-lo, temos que nos entregar a tarefa de caridade. Então, não tem outro, porque quando a gente vai em sentido ao outro, a gente sai da gente. Quando a gente sai da gente, a gente tem menos risco de sofrer a influência do meio, né? Então, está aí. Por isso que o espiritismo, fora da caridade e não há salvação, não há evolução, né? Mostrando que sempre a gente tem que procurar nosso crescimento, mas não esquecendo do próximo. E nessa outra citação também, que é no livro Renúncia, né? Que é de Emmanuel e Chico, onde essa pessoa, Alcione, que ela está num plano, nem na Terra ela está mais, nas dimensões espirituais, ela está já em outro planeta, mas ainda tem uma pessoa que ela quer ajudar aqui, e ela pede para reencarnar de novo na Terra, não está nem mais ligada ao planeta Terra. E o orientador, que é Antênio, diz a ela, né? Já ponderaste os obstáculos imensos? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições, mostrando que a gente sempre tem orar e vigiar, né? Porque a gente adquirir um conhecimento, a gente adquirir uma postura que a gente vai se expor a coisas que a gente sabe que possivelmente não vai dar certo. Se os espíritos já bem mais adiantados têm um receio, porque a gente vai assim de guarda aberta a certas situações que a gente pode ser que dê errado. Assim, pronto, agora as dimensões espirituais da Terra propriamente dita está no livro As 7 Dimensões, né? Que é um livro da Federação Espírita Brasileira. Eu vou ter aqui só a título de conhecimento, só de curiosidade, que existem 7 planos relacionados com 7 planos, dimensões espirituais relacionadas com o planeta Terra, né? Não é aquele mundos primitivos, não. Isso é os planos só relacionados com o planeta Terra. Então, o plano mais inferior, que é o abismo, depois, subindo, tem as trevas, a Terra, que é um plano espiritual, é a crosta, né? Onde nós estamos. Umbral, que depois eu falo dele, que é um plano intermediário.
E esse quinta, sexta e sétima dimensão são as dimensões onde os espíritos deixaram a necessidade, a obrigação de reencarnar. Realmente reencarnam se tiverem uma função a mais, mas não tem por si essa necessidade disso, que é a dimensão de arte, cultura e ciência, amor fraterno e diretrizes do planeta, né? Abismo, trevas e terra, necessariamente você está convocado a voltar realmente a conviver com nós aqui, onde nós realmente viemos de algum deles aqui, estamos de novo, né? E umbral, que é um plano intermediário, onde as pessoas podem, entre o mundo superior e inferior, funciona como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Porque todos os planos têm divisões, né? Quando se fala em umbral, a pessoa acha que é como se fosse um plano de sofrimento muito ruim. Na verdade, não é tão ruim assim. De trevas e abismo, mas cada um vai conforme o que fez. Aquilo não tem nem castigo, nem ser bom, nem a carteirada de nada. A gente não pode dar carteirada aí, não. Então tem que fazer conforme o nosso padrão energético. Então na verdade, o umbral inferior, que é o que retrata no nosso lá, onde André Luiz fica lá, aquele plano de sofrimento, onde ele sente a fome, sede, sente ali, mas ele ainda não tinha caído em si. Realmente, aquilo era um tratamento para ele. Era necessário ele passar por aquilo. Aquilo não era um castigo, era uma forma de tratamento. E o umbral médio superior, onde ficam os postos de socorro, né, que é no umbral médio, e o umbral superior, onde ficam as colônias espirituais, né? Colônias espirituais realmente está no umbral. A pessoa diz, eu não quero ir para o umbral de jeito nenhum. Então, das duas, uma. Ou vai logo para a quinta dimensão, ou vai para um plano mais de sofrimento, né? Porque para o umbral vai ser passagem nossa. Ou para a colônia espiritual, ou para algum intermediário desse, mas com certeza nós vamos ter carteirinha para lá, o passaporte da gente. Então, mostrando que realmente essas dimensões não existe, feito, diz a teoria de outras religiões, onde a pessoa fica eternamente em um plano. Nós estamos sempre em movimento, a depender do nosso grau de aprendizado e a necessidade, né? Aí disse, uma dúvida que eu tinha antigamente, mas quantos espíritos existem? Como é que é isso? Ainda formam mais pessoas? Nessa época que se deu essa informação que Chico deu, foi em 64, né? 64, André Luiz reportou para ele que havia nessa época 20 bilhões de espíritos relacionados com o planeta Terra, sendo possível alterações frequentes pelas correntes migratórias nas regiões do planeta. Então, naquela época tinha 3 milhões de habitantes, né, o planeta Terra. Hoje em dia tem 7 milhões. Aí com proporção você vê que o plano espiritual é muito maior do que a gente aqui, né? Aí pronto, toda a reencarnação é programada, achando, será que todo mundo teve consciência que entrou no mundo espiritual, que reconheceu o que fez de equivocado e vem com aquilo realmente conscientemente, que vai ter uma nova reencarnação, que ter um novo, realmente um aprendizado melhor naquilo? Nem sempre, né? Por isso que tem pessoas que são rigidamente contra. Vão ter espíritos que vão... Você vai... as pessoas que trabalham em reunião mediúnica, né, Jorge? Vai ter espíritos que vão dizer que isso é mentira. Vão dizer que isso reencarnação não existe. E coisa não existe porque ele não tem visão para ver além do que a capacidade dele permite. A visão dele é restrita àquilo que ele está realmente vivendo, né? Ele não consegue realmente ter o vislumbramento de outros planos. Então, aí mostra que nem toda reencarnação, diga de passagem, toda reencarnação, que o espírito tenha consciência de que está reencarnando, porque programada vai ser. Agora, necessariamente, o que está reencarnante nem sempre está podendo absorver aquele conhecimento, aquele estudo que é benéfico para todos, né? Aí aqui é do livro Libertação, né, que é de Chico Xavier, é a psicografia de Chico e André Luiz, onde diz, há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, recapitulando lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, né? Então, mostrando que é mecanicamente. Vai ali, está na Terra, da Terra ele nem ascende, está ali mesmo, fica com o psiquismo humano. Ali, as pessoas, como se a obsessão fosse um espírito ruim com você muito bom. Não necessariamente, a grande maioria, diga de passagem, não. É por afinidade. Aquele espírito tem uma afinidade, necessariamente se acoplam a você. Em algum momento ficam ali ligados a você, influenciando, sendo influenciado. É uma troca de pensamentos.
Então, quantos aqui realmente ainda não estão com as companhias condizentes com o seu tipo de ação, né? Então, aí aqui mostra para mais um exemplo, onde a mãe de André Luiz vai reencarnar, sem precisar, diga de passagem, mas ela quer ajudar o ex-esposo dela, que tinha sido esposo, e que ela estava no plano superior e ele no inferior. Ele estava ainda que André Luiz nem tinha conseguido ver ele, porque ele estava necessariamente pelas questões afetivas dele, ele ficou ligado a duas mulheres que realmente vampirizavam ele, e ele também, ali era uma troca de energia, eram relações extraconjugais que ele tinha, e realmente prenderam ele, e ele também ficou preso naquele plano que ele estava, e não conseguia sair dali, não conseguia nem adentrar em outro plano melhor. E daí ela, conversando com André Luiz, ela relata: com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Então, programada vai ser. Necessariamente, o espírito nem sempre vai tomar conhecimento disso, né? Aí ele pergunta: mas isso é possível? E a liberdade individual? Há encarnações que funcionam como drásticos, né? Radicais, né? Ainda que o doente não se sinta corajoso. Então, mostrando que o espírito superior já, ela vai ia se casar com ele de novo, e aquelas irmãs que estavam ligadas afetivamente a ele, ela não desprezou, ia receber como filhas. Então está aí a diferença, realmente é grandeza demais para a gente conseguir conceber esse tipo de coisa. Eu lembro que eu fui atender uma criança que tinha uma doença grave, esse papiloma vírus, né? O papiloma desenvolveu na corda vocal dessa criança, no trato respiratório dele, uma doença grave que aqui a gente não conseguia nem solucionar, teve que ir realmente para centros mais adiantados para poder tentar resolver aquele problema daquela criança. Uma criança de uns 8, 10 anos. E ao perguntar à mãe quando foi que começou aquela doença, que idade foi, ela disse: eu não sei, porque desde que eu tenho ela já realmente é portadora dessa doença. Ela foi filha de um amante de um marido meu, ela abandonou ao saber da doença, da gravidade da doença, e realmente eu crio ela, não sei. Então tem várias pessoas anônimas, esses são os conhecidos, e vários anônimos entre a gente que realmente já conseguiram adquirir aquilo. Para mim aquilo espanta. Eu posso ter, às vezes, vir aqui falar do que li, necessariamente não fazer 10% daquilo que estou repassando, porque isso não tem a ver uma coisa com a outra. E ver pessoas, às vezes, ali no meio da gente, que a gente diz como pessoas simples, às vezes nem dá nem tanta importância àquela pessoa, e tem cada grandeza de lição que a gente não tem ideia. Aí pronto, o significado da morte, né? O significado da morte, em alguns trechos do Evangelho, a morte necessariamente, Jesus não se reporta a ela, a perda da vida física, e sim a distância do ensinamento da comunhão com ele, né? Dos ensinamentos crísticos, né? Que o ensinamento crístico, na verdade, Jesus representou o ensinamento, mas quantos outros, em locais diferentes, não reportaram de modo semelhante, embora ele tenha sido o governador, ele é o governador terrestre, é o espírito responsável por todo esse planeta, mas outras pessoas também, em outras culturas, e de modo diferente o falar, mas o sentido mesmo, fazem isso com as demais pessoas, né? Então, ele, na verdade, quando diz isso, ele é um trecho onde o perito da lei vai testar ele, né, para saber como é que se ganha a vida eterna. Aí ele vai tendo o diálogo, e no final Jesus diz: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Aí viverás, o homem não está vivo, faz isso e viverás. Viverás, o que é viverás? Viverás, na verdade, a morte, na verdade, não é necessariamente você estar ou não encarnado. A morte é você se afastar realmente dos ensinamentos crísticos. Essa realmente é a pior morte, né? Em outra citação, também na parábola do filho pródigo, né, que é dos 2 filhos, o filho, ao se arrepender, olha, essa parábola realmente mostra a trajetória, eu acho, de quase todo mundo. Agora, isso não é uma vida só, são várias e várias e várias vidas. A gente vai sair da casa do pai, vai para a terra distante, vai se iludir com as coisas realmente do mundo, achar que aquilo é o mais importante, vai quebrar a cara, depois de quebrar a cara vai voltar, o pai vai receber a gente,
que a gente não quer ser nem tratado como filho. Aí é onde diz, Deus perdoa, sempre perdoa. Agora a consciência da gente vai querer realmente mostrar que a gente aprendeu com aquilo. Então, agora essa parábola fala como se fosse uma existência só, mas a gente faz isso em várias e várias vidas, né? Várias etapas nossas, até mesmo uma mesma vida, a gente muda conforme o período de vida que nós estamos, né? E às vezes eu conversando com minha esposa Fátima, eu tinha um pensamento em algumas coisas, que às vezes quando eu me assusto, como é que eu tinha tamanha ignorância de falar aquilo, né? Coisas que não é possível, que se rebeldia, se ignorância mesmo, se que quer que seja o nome, mas fase da vida que, bem, aquilo era o que eu pensava, aquilo era o que eu... Hoje em dia, ainda bem, consigo ver uma coisa mais ampla. Na verdade, isso é a cada dia, o período da nossa história, né? Aí ele diz a citação: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Que o pai manda matar o carneiro, a festa é grande, isso. Mas o pai recebeu, Deus não recebe. Agora ele disse, eu não quero ser tratado como filho, eu quero ser tratado como um trabalhador. Ele quer refazer aquele caminho equivocado. Aí vai a personalidade do filho mais velho, que às vezes é pior do que a do filho mais novo. Porque o filho mais novo viu, reconheceu, refez. Ótimo, é o caminho de todos nós. Agora o filho mais velho, olha aqui, aquela citação de diz que morrer necessariamente não é perder a vida física, né? Alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Também estava morto e reviveu. Também voltou à casa do pai, ele reviveu. Agora o filho mais velho, né? Que é o bonzinho, né? Entre aspas, é a máscara, as máscaras egóicas nossas, né? Aí ele diz, eis que te sirva há tantos anos. Ele ficou com raiva, né? Do pai por ter recebido o filho mais novo, já ter feito tanta besteira, ele ficou com raiva. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Aí é onde vai as máscaras, né? Da chantagem, barganha, puritanismo e obrigação. Na verdade, são pessoas, nós mesmos, em determinadas fases da vida, que estamos ali cultuando determinada religião ou determinada crença, querendo por estar ali, levar vantagem em relação aos outros, achando que por estar ali, a gente não vai passar por dificuldades. A gente está ali porque é o caminho a ser percorrido, não está ali por obrigação. Não é chantagear, eu fiz isso e sofro isso. Isso é a personalidade do filho mais velho, que ele ficou com raiva quando o pai... É igual dizer, mas aquela pessoa não é religioso, não faz nada para ninguém, não faz nada, a gente nem sabe, a gente não sabe da vida dos outros, e tem uma vida tão boa, tem não sei o quê, eu estou aqui, eu faço isso, faço caridade, faço não sei o quê. Na verdade, a pessoa não faz porque quer, a pessoa faz por obrigação, querendo uma benesse, isso é troca, isso é barganha, né? Isso é a personalidade do filho mais velho, que ele está ali, mas necessariamente ele está querendo uma vantagem por estar ali, né? E até o retorno é muito mais difícil dessas pessoas. Essas pessoas são aceitas socialmente. Do filho mais novo, não. Vai quebrar a cara, em algum momento vai quebrar a cara e vai voltar. Mas esse puritanismo, em algum momento, a sociedade aceita mais e a pessoa fica ali dando uma de bonzinho, achando que está realmente fazendo aquilo, mas por obrigação. Ele não está lá realmente como filho, e sim querendo as benesses daquilo, né? Onde também mostra o puritanismo, que ele vai reclamar do filho, porque o filho gastou com meretrizes, gastou com tudo. Na verdade, quando a gente começa a agredir uma outra pessoa, muitas das vezes a gente quer ter aquela atitude, ou tem aquela atitude, e aquela pessoa reflete para a gente aquela atitude que incomoda ainda na gente. A gente atacar aquela pessoa é como se fosse quebrar o espelho para não se ver refletido naquela pessoa em alguma atitude nossa. Então, quando a gente ataca demais o outro, vamos repensar se a gente não tem alguma coisa que está precisando refazer e que aquela pessoa está refletindo para a gente aquilo, né? E a obrigação, né? Que ele está ali por obrigação, não está porque realmente ele acha que é o certo, né? A evolução no plano espiritual, né? Que a gente acha que só evolui aqui. Aqui é a nossa principal oportunidade. Mas como as dimensões espirituais vão nos dar oportunidade tanto de queda como de crescimento. Então, esse livro aí eu vou voltar agora a falar de Frederico Figner, né? Que é o irmão Jacó, né? Que é no livro Voltei, de Chico. Aí o orientador, ele se queixava muito, porque pessoas de convívio dele, ele tinha uma luz própria. Uma luz, tinha
E ele não via luz nele, aquilo incomodava muito, apesar de ter sido espírita, de ter participado de atividades na casa espírita, de ter cargos administrativos disso, mas ao desencarnar foi acolhido muito bem, mas não tinha luz ainda com aquelas outras pessoas que ele se incomodava. Aí diz, o orientador diz, aqui encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderá a lanterna própria para a jornada, né? Aí, no livro cita o seguinte, ele aqui doutrinava ou conversava em reunião mediúnica com o espírito que era ligado a uma pessoa. Ele, várias vezes, o médium incorporava e ele dialogava com aquele espírito para realmente tentar desvincular, de estar realmente com aquela pessoa. Aquela pessoa tinha o vício do alcoolismo e ele ficava aqui na Terra dizendo que deixasse aquilo, enfim, tentando convencer. E daí, ao desencarnar, ele tem a oportunidade de encontrar com o espírito, agora todos dois no plano espiritual. Aí o pessoal diz, cuidado, muito mais do que palavras, a gente tem que ir com sentimento. Porque se o médium muitas vezes restringe o que o espírito quer falar, aqui a gente não vai ter isso. Ele vai falar realmente abertamente o que tiver vontade, e não vai ter ninguém para poder dar uma regulada nisso. Então, quando ele vai lá, irmão, ele diz, não é possível, você aqui de novo, me aborrecendo, nem aqui depois de morto, você está aqui, me deixa em paz. Não, irmão, é porque eu quero lhe trazer para o caminho da luz. A primeira pérola que escuta é como é que você quer me trazer um caminho para a luz se você não tem? Eu não vejo luz nenhuma em você. Como é que você quer me indicar uma coisa que você não tem? Então, ao desenrolar da história, aí o orientador, ele diz que foi lembrado de várias faltas dele, de várias coisas que nem ele lembrava direito na juventude, na coisa, mas ali o pessoal sabia, o pessoal dizia, você conversava comigo, mas depois eu lhe seguia. Você dizia uma coisa e fazia outra completamente contrária. Você era presunçoso, era autoritário. Então você, ao mesmo tempo, ali, necessariamente, ele começou a receber aquilo na cara, né? E daí, em alguns momentos, ele saía chorando em lágrimas daqueles diálogos que ele tinha com aqueles espíritos. Aí, onde vai o orientador, dizia para ele, né? Agradecemos os nossos adversários gratuitos, a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito. E aqueles que nos desestimam indicam as fraquezas, rude, as imperfeições que ainda conservamos conosco. Então, na verdade, uma crítica é um bem disfarçado, desde que você não se abata com aquela crítica. Você recebeu a crítica, não necessariamente você concordar com aquele momento, não. É você sozinho, não precisa estar conversando com ninguém, não. Refletir se aquilo tem alguma coisa realmente de verdade naquilo. E realmente as críticas podem ser realmente trampolins para a gente reconhecer e tentar refazer aquilo, né? Agora a gente às vezes se magoa demais porque a gente se dá a importância demais do que a gente é. Então a nossa mágoa está proporcional com a importância que nos damos. É igual alguém falar com você, você sabe com quem você está falando, você está se achando realmente muito, e vai acontecer com todos nós, em situações variadas. Aconteceu comigo, já aconteceu com isso. Rever e dizer que besteira, que pequenez. Aí vem, a gente vai fazer isso. Então, aqui ele mostra que a crítica, necessariamente, em alguns momentos vai ser. Em algum momento perguntaram para uma pessoa se ele gostava de elogio. Se elogio, não. Elogio me derruba, porque elogio faz achar, a pessoa paralisa a pessoa acha que não precisa melhorar. Quanto a crítica você faz, realmente é um gásinho a mais para você realmente tentar vencer aquilo. Se aquilo não foi verdade, esquecer, né? Porque também a mágoa excessiva vai fazer mal para a gente. Se a pessoa realmente disse alguma coisa, às vezes nem lembra mais que disse, e você guardou aquilo. A pessoa que disse, já esqueceu, e você ali, guardando aquilo, mas fulano me disse aquilo, nem lembra mais daquilo. Então, se não foi verdade, esquecer e deixar para lá, foi um momento. Se foi, refaça aquele caminho, quando encontrar de novo outras situações, as pessoas vão ter outra ideia de você. Mas a mágoa em si guardada, aquilo é igual, tem um autor que cita que ele teve contato já com várias pessoas realmente com doenças terminais, onde necessariamente o absoluto é relativo. E as pessoas reveem coisas que, ninharias, né, que magoam, que tanto tempo eu perdi com raiva de fulano, tanto tempo que vai ciclano, e aquilo foi uma besteira, a gente revendo isso hoje. Então, realmente, a gente tem que rever isso. A crítica é importante, desde que a gente não se abata no
demais com aquela opinião. E aí ele diz, né? Em muitas ocasiões afastei-me do campo de luta em lágrimas. Mas o que fazer? Este, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Então, ele, no término do livro, ele que falava mal da religião católica, né? Ele realmente tinha uma língua mais ferina com isso. E ele, durante a volta, ele disse que passou 200 dias em estudo, num local para poder realmente adquirir mais conhecimento, E daí, ele, ao voltar para casa, ele encontra-se com um grupo de clérigos, né? Padres desencarnados, e que realmente, ao encontrá-lo, começam a lembrar do que ele dizia da instituição. E começam a agredir ele verbalmente, palavras duras. E daí ele disse, nunca me preocupei tanto com uma pessoa, porque eu sabia que aquelas pessoas que estavam naquela situação iam ter que refazer o caminho. Então eram pessoas que estavam temporariamente numa ignorância, num revide, que aquilo ia, só o tempo, as oportunidades que iam. Então ele disse que concentrou-se, rezou bem, pedindo que orientasse aquelas pessoas, que realmente abrissem o caminho para aquelas pessoas. Em determinado momento, ele disse que aquele grupo se afasta, e ele sente um pouco de luz, né, junto dele. E ele olha em volta para saber quem é que está aqui junto de mim, que tem uma luzinha aqui junto de mim. Aí a pessoa diz, essa agora é sua. Essa agora você está realmente entendendo a bondade suprema, né? Então você está conseguindo adquirir luz, né? Aí estou dizendo, eu vim com verde, mas cheguei, ainda não tenho essa para ver se reflito a da lâmpada aqui, né? Essa cheguei, mas a palestra fala em luz, eu vou me usar aqui da roupa. E para terminar, a citação de Chico, né? O que conta é a luz, né? No mundo espiritual, muita gente vai se surpreender. Lá não seremos identificados pela importância, ou melhor, né? Pela suposta importância no mundo. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Os espíritos são indiferentes a essas coisas, quase frios aos rótulos que supervalorizamos, coisas que nos fazem supor o que não somos, né? Então, está aí a mensagem das pessoas realmente que a gente tem que se abraçar com essas mensagens e ficar juntinho mesmo, não esquecer, para poder cada vez mais ir trilhando um caminho melhor. Obrigado por ter me escutado, obrigado pela oportunidade de ter falado. A prece, né? Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecer sempre todas as oportunidades que temos, as boas, para realmente nos dar força, engrandecimento com nossos convívios diários, e aquelas que são dificuldades, as dificuldades que na verdade chegou o momento, chegou a hora da gente acordar, da gente ter capacidade de superá-las. Nunca esquecendo da sua mensagem, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, vamos seguir o seu caminho, que nós realmente teremos a chance de conseguir. Que assim seja.